Turma, tudo bem com vocês? Tudo certo? Estou aqui em casa. Olha, ontem teve uma chuva aqui em São Paulo, né? Aliás, esse verão ele foi bem... Houveram muitas chuvas, né? Ele foi bem rígido, muitas chuvas aqui em São Paulo e todas elas em forma de temporal, né? O temporal de ontem, por exemplo, ele durou cerca de 20 minutos, não mais do que isso. Mas os estragos que ele provocou, olha, foram catastróficos, né? Por toda a cidade, mas especialmente na região leste, na zona leste aqui de São Paulo, né? Que é a região que eu vivo. Então, principalmente aquela região de Itaquera ali foi muito atingida por esse temporal, com árvores caídas, com semáforos quebrados, né? Isso aí traz um transtorno. Um transtorno incalculável, só para vocês terem uma ideia. Ali na região da Anhaiamelo, por exemplo, árvores caíram em cima dos carros, né? Um negócio assim absurdo, né? E muitos pontos também de alagamentos viciados pela cidade. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que chove, acaba sempre alagando no mesmo lugar, né? É uma coisa impressionante. E são alagamentos mesmo, muitas vezes alagamentos até intransitáveis, né? Só para você ter uma ideia, né? Isso acontece também por causa dos córregos, né? A cidade de São Paulo tem muitos córregos. Rio Tamanduateí, ali alaga também, né? Perto ali da Avenida do Estado. Ali alaga tudo quando chove, perto da região de São Caetano. Então acaba alagando tudo também. Então são pontos viciados de alagamentos, né? E o paulistano acaba sofrendo muito. Toda vez que chove é um sofrimento muito grande, né? Então o que acontece? As pessoas devem procurar as áreas mais altas, né? Para não ficar presas nas enchentes, porque a água, turma, ela sobe de repente, né? Do nada a água sobe. Se você tem a falta de sorte, de repente do motor do seu carro parar e você está no alagamento, ou por exemplo o trânsito não anda, você fica preso no alagamento, naquele ponto ali que enche, a água sobe de repente, né, do nada. E por que isso acontece na cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo, turma, é um bolsão de calor, né? E tudo isso agravado pelo fato de você não ter um escoamento para as águas, porque a cidade é impermeável, né? Tem muito asfalto, né? A cidade de São Paulo ela se caracteriza pelo asfalto e toda vez que chove, a água vai para as partes mais baixas, né? Que são os leitos dos rios. Como eu falei, tem muitos rios na cidade de São Paulo, muitos córregos. E na maioria das vezes são regiões de vale, né? Então, quando chove, você acaba acumulando água ali naquele vale e há muitas vezes regiões de mangue também, e a água começa a subir, né? E quem está ali vai ser uma vítima fácil do trânsito. Então, toda vez que chove é um transtorno, é um Deus nos acuda. Quando o céu começa a ficar escuro, as pessoas começam a ficar apavoradas, né? Em estado de choque, porque sabem que não vai terminar bem, né? Na maioria das vezes não termina bem. Ontem, por exemplo, transbordou aquele rio ali da Anhaiamelo, né? Quase transbordou também o rio lá de Itaquera, por pouco não transbordou, porque as galerias da cidade também, turma, elas são galerias antigas, né? São galerias de 40, 50 anos, então elas não suportam todo o volume de água, né? E tudo isso agravado pelo fato de as águas escorrerem para as partes mais baixas, né? Então o céu ficou escuro, é um Deus nos acuda, né? Os pontos de alagamento são muitos, né? Pela cidade,
o trânsito também começa a ficar caótico, né? E tem dado uns temporais, não sei se vocês concordam comigo, mas é fora do comum os temporais aqui na cidade de São Paulo. Ontem mesmo, como eu falei, foram cerca de 15, 20 minutos, né? Mas um vento violento, né? Um vento fortíssimo, uma chuva de vento assim incrível, né? E o transtorno que deixa para o dia seguinte é árvores caídas, galho de árvores nas ruas, são um monte de boca de lobo sem a tampa, né? Que é um problema gravíssimo da cidade, né? E o risco, né, de estar passando algum carro, estourar o pneu ali na boca de lobo, ele acaba sendo muito grande, né? E essas bocas de lobos, elas ficam abertas por semanas, né? Então é um perigo muito grande. Então é incalculável assim os transtornos que uma chuva de vento acaba provocando numa cidade como a cidade de São Paulo, né? Então todo cuidado é pouco, turma. Todo cuidado é pouco, né? Quando você tem uma situação adversa como essa, né? Porque o vento ele vem, mas ele vem numa velocidade incrível, né? 60, 70 por hora. Eu me lembro, vocês vão se lembrar também, que aqui em São Paulo faz o quê? Cerca de uns 3 meses deu vento de mais de 80 por hora, né? Então você imagine, é uma cidade que tem muitas árvores, né? E às vezes essas árvores, as raízes dela, pelos fatos de as pessoas fazerem calçadas e tal, as raízes delas, elas não conseguem uma profundidade muito grande, nem tampouco uma extensão, né? Então na primeira chuva, essas árvores elas acabam caindo, não suportando e caindo. Tem uma praça aqui perto de casa que na última chuva que deu, não ontem, mas na última chuva, praticamente não ficou nenhuma árvore em pé, né? E então de fato um perigo. Então choveu, né? O certo é não ficar perto dessas árvores, né? Nem deixar carro estacionado. É claro que é muito difícil, né? Porque às vezes as pessoas estão trabalhando, não dá para vir tirar o carro, ou às vezes subestima assim a força da chuva, não vai acontecer isso. E turma, acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo. Eu me lembro que no dia 11 de janeiro de 2005, eu acabei perdendo um carro numa enchente. Fui vítima de uma enchente, né? Lá na rua Marechal Deodoro, em São Bernardo do Campo, né? Eu estava chegando para fazer uma entrega e estava tudo escuro. Era anúncio de uma grande chuva. Só que eu não sabia que aquele ponto ali alagava, né? E há anos, historicamente, a Marechal Deodoro lá em São Bernardo, ela acaba alagando, né? Aí eu saí do carro, fui lá, fazer a entrega, né? Aí a pessoa mandou subir uns materiais que eu tinha levado para o andar de cima. Eu estava sozinho, eu comecei a subir e lá fora eu nem escutei o barulho da chuva, para falar a verdade, né? Turma, e depois de uns 25 minutos, meia hora, vieram me chamar. Falaram: olha, já tiraram todos os carros de lá, mas tem um carro branco, uma Courier, né? Turma, quando eu cheguei lá, quando eu olhei de longe assim, a água estava no capô do carro, no teto do carro, melhor dizendo. Só dava para ver o teto, né? Todo mundo tinham tirado os carros. Aí eu e mais um carro lá de um Ford Ka, acabou não tirando, e a água acabou encobrindo. Olha, isso era por volta das 11 horas da manhã. Quando eu fui chegar perto do carro, era cerca de 3 horas da tarde, que aí a água tinha baixado, ali na Avenida Marechal Deodoro, lá em São Bernardo. E ali é uma região de muitos bancos. Então o que aconteceu? Os carros que ficaram lá no subtérreo assim do banco, eles acabaram sendo todos encobertos, né?
e não parava de chegar os carros, os caminhões do seguro para vir buscar os carros que tinham sido cobertos pelas águas, né? Então vejam vocês o transtorno. Isso quer dizer que o carro, por exemplo, a Courier, ela não serviu mais para nada, né? Era um carro novo, tinha apenas 1 ano de uso, não serviu mais para absolutamente nada, porque ia ficar muito caro o conserto, né? E ainda depois não ia ter garantia, né? O técnico, o eletricista falou: olha, se você conserta um carro desse que passou por uma enchente, o que vai acontecer é que ele vai ficar dando problema na parte elétrica, ele vai ficar com o odor ruim, né? Sem contar que não vale a pena, porque vai ficar muito caro você trocar toda a parte elétrica do carro. E às vezes o próprio seguro até oferece resistência, né, contra esses fenômenos da natureza, né? Porque eles acabam imaginando, né? Acabam supondo que era um evento evitável, né? Que era uma coisa previsível, né? Mas não tem o que fazer, turma. Muitas vezes chega a cobrir até veículos maiores, veículos pesados, como na penúltima chuva ali na região de Itaquera, né? As pessoas subindo no teto dos ônibus, né? O ônibus cheio de água. Então, só para você ter uma ideia, né, do transtorno. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Principalmente nas cidades grandes, porque muitas vezes não tem o que fazer. O que eu falei, a água começa a subir e você vai fazer o quê? Né? Você está ali. E outra coisa, as águas elas descem igual uma cachoeira, turma, das partes altas. É como se fosse igual uma cachoeira. Porque o volume de água é muito grande, o solo ele é impermeável, né? Não tem para onde a água correr. A água só corre para as partes baixas, e as partes baixas entram em colapso, não suporta, principalmente os córregos, né? Que já recebem águas de quilômetros e quilômetros. Aquelas águas elas já vêm de longe, né? Então são córregos estreitos, muitas vezes assoreados, né? Acaba não suportando as galerias antigas. Então tudo isso cria um ambiente propício para as enchentes, né? Que a gente testemunha, que a gente vê, que a televisão não cansa de mostrar. E essa época do ano, ela é uma época muito favorável, né, para esses temporais. Por exemplo, hoje tá nublado, né? Mas tá quente, tá tipo abafado, né? Então daqui a pouco isso vai formar nuvens escuras, como acontecem todos os dias, né? Elas formam aquelas nuvens escuras. E sabe o que eu notei também? É que a chuva ela cai de uma vez. Ela cai de uma vez só. Igual ontem, foram 15, 16 minutos. Mas caiu de uma vez só, né? Então um local, essas cidades elas não estão preparadas para receber essas chuvas. É lógico que é importante chover, claro que é, né? As pessoas falam: nossa, uma chuva melhora a qualidade do ar, principalmente para quem tem problemas respiratórios. Claro, a chuva moderada ela é muito bem-vinda, né? Aquela chuva que melhora a qualidade do ar. Agora esses temporais um Deus nos acuda, turma, é um transtorno, principalmente para as pessoas que moram nas regiões de risco. Tem muitas regiões de riscos, né? Muitas ocupações irregulares, morros, né? Então essas pessoas elas ficam em estado de choque toda vez que o tempo começa a ficar nublado, porque já é sinal de chuva, né? E como eu falei, são chuvas fortes, né? Chuvas de verão, né? E são chuvas também que elas não melhoram assim a condição de calor, acabam não refrescando, muito pelo contrário. Por exemplo, ontem choveu, né? Por volta de a chuva começou, era 1h14 da tarde ontem, exatamente 1h14, parou 1h33, parou às 13h33, mas depois veio um sol que subiu um calor do asfalto que vocês não têm ideia, né? Ficou parecendo uma estufa. Sabe quando você está dentro de uma estufa? A impressão que dava era essa, que você estava dentro de uma estufa. Por quê?
porque aquele sol que batia no asfalto molhado refletia, né, um mormaço quase que insuportável, né, uma umidade fora do comum. E depois ainda ficou chovendo, chovia, parava. Só que o forte mesmo da chuva foi por conta desse horário, por volta de 1h14. Agora nós estamos exatamente com meio-dia, são exatamente meio-dia do dia 8, né? 8 de janeiro de 2025. E agora tá sol, mas já tem umas nuvens escuras ali no céu. Tá vendo? Tá sol, mas já tem umas nuvens querendo se formar, umas nuvens escuras. E quando essas nuvens se unem, meu amigo, minha amiga, e ontem foi a vez da Zona Leste aqui pagar todos os pecados, né? Como eu já falei, com rios transbordando, com árvores caindo, com pessoas ilhadas, né? Porque vai fazer o que, né, turma? Numa situação como essa? Não tem muito o que fazer. A única coisa que a gente tem que fazer... Olha só, estou olhando ali na parede, uma borboletinha, né? Que legal. Não raro elas aparecem. Olha, essa é bonita, hein? Ó, essa é bem bonita. Então vai estar passando também um helicóptero aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, para mostrar um helicóptero passando. Ele passa bem baixinho ali, ó. É o helicóptero da Band, né? Passando ali. Então, as chuvas, claro que elas são muito bem-vindas, mas elas acabam provocando, né, esses transtornos aí que são que deixa às vezes esse rastro de destruição, né, turma? Mas vai fazer o que, né? A única coisa que a gente pode fazer é redobrar os cuidados mesmo. Não ficar numa situação de risco, por exemplo, de saber que você vai sair e não ir muito para as regiões de riscos, né? E saber que, por exemplo, se você não tiver necessidade de sair de casa, não saia, né? Fique em casa, porque não vale a pena, né, você sair para a rua, porque é muito trânsito, né? A cidade de São Paulo é um trânsito, não só a cidade de São Paulo, né? As grandes cidades, eu imagino. Eu não conheço com profundidade as outras cidades, mas eu presumo que também tenha um trânsito assim fora do comum. Aqui é fora do comum, né? Porque todo mundo acaba saindo de carro. Todo mundo acaba saindo de carro. Você vai na padaria, vai de carro, vai no mercado, vai de carro. E se você está dentro do carro de uma situação como essa, né, que a água começa a subir, você vai fazer o quê? Tá preso no trânsito, né? Não tem o que fazer. Então, se você não tiver necessidade de sair de casa, o que é muito difícil, né? A gente sempre tem necessidade de ir em algum lugar, resolver alguma coisa. Então vai no banco, vai no mercado, vai no açougue, vai visitar um parente. Enfim, você faz como? Você vai de carro, né? E aí você fica muito exposto, né, a esse tipo de situação, né? Porque a chuva é quase que inevitável, turma. Não tem o que fazer, a chuva é quase que inevitável, né? O que a gente tem que fazer é a nossa parte, tipo, é redobrar os cuidados, é não se colocar numa situação de risco, né? Tipo, evitar os caminhos onde você sabe que são mais frágeis, né? São mais fragilizados. Porque de resto, não tem muito o que fazer. Você tem que viver, você tem que sair, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas, né? Então você acaba saindo. Você acaba saindo, não tem outro jeito. Acaba saindo e muitas vezes convivendo com esse tipo de situação. E você acaba acostumando, né? Tipo, começa a chover, aí você já não vai para aquelas regiões mais baixas, que sabe que ali tem o leito do rio que acaba alagando, né? Então é isso.
Então você acaba tendo que conviver, né, com essas situações adversas, né? Fazer o quê, né? Tá certo, meus amigos, minhas amigas. Olha, eu quero agradecer a todos, né, pelo carinho que eu recebo, né, pela atenção que vocês nos dedicam, né? Então eu fico muito contente, né, de o pessoal ter esse reconhecimento e serve como incentivo, né? As pessoas assistem os vídeos, comentam. Tenha certeza que eu faço o melhor, né? Levando entretenimento, levando curiosidades, bate-papo, enfim, o que tiver ao alcance, né, eu vou fazer para enfim, influenciar de alguma forma positivamente, né, turma? Porque a gente já está cheio de maus exemplos, né? Para influenciar positivamente, né? Se eu puder pelo menos mudar um pouquinho para melhor, né, o dia de cada um, certamente eu vou fazer isso, né? Através das músicas, através da conversa, né? E porque a gente perdeu nessa essência. Hoje em dia é muito você ter e não ser, né? Você já observou isso? Fica uma pressão muito grande, principalmente numa cidade de São Paulo. É uma pressão muito grande para você ter as coisas e você acaba não conversando, né? Não batendo papo. E eu quero resgatar isso aqui, né? Bater papo, conversar, falar assim de problemas que afetam todo mundo, né? E porque a gente perdeu antigamente naquelas cidades lá do interior, as pessoas colocavam a cadeira de balanço para fora, né? As pessoas conversavam, tinha mais humanidade, né? E numa cidade grande você acaba perdendo isso, perdendo essa essência, né? Então eu quero resgatar aqui, tá certo, turma? Um grande abraço para vocês, até a próxima aqui. Cláudio Carrão.